Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me o gosto da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade diante do primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Então, pegando o segundo trecho sobre a Imaculada Conceição, né? Então, está no volume 16, o capítulo 36. Então, a data é dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição, e o ano, né, do trecho é de 1923. Eu gravei a tela do meu celular e fazendo lá no Yakult ficou tão bom, sabe? Ficou certinho. As letras, tudo. Mas depois que eu coloquei no YouTube, parece que o vídeo ficou tudo distorcido, né? Aí, se alguém quiser o trecho, só pedir pra mim que eu passo. Porque eu tenho que continuar pelo celular mesmo. Então, sobre a Imaculada Conceição de Maria. Estava a pensar na Imaculada Conceição de minha mãe, rainha. E meu sempre amável Jesus, depois de ter recebido a Santa Comunhão, fazia-se ver em meu interior como dentro de uma estância toda luz. E nesta luz fazia ver tudo o que tinha feito em todo o curso de sua vida. Pareciam como alinhados em ordem todos os seus méritos, suas obras, suas penas, suas chagas, seu sangue, tudo o que continha a vida de um homem e Deus, como em ato de proteger a uma alma, a ele tão querida. Então vamos lá. Então, depois da comunhão, a Luísa estava pensando sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Então, depois da comunhão, Jesus estava fazendo-se ver, né? E na luz, nessa luz, ela via tudo que Jesus tinha feito em sua vida, todos os atos, todos os méritos, chagas, obras, tudo, a vida de Jesus completinha ali, e tudo isso protegendo uma alma, né? Então, como ato de proteger uma alma, a ele tão querida, de qualquer mínimo mal que pudesse ensombrá-la. Eu me admirava ver tanta atenção de Jesus. Vou subir um pouquinho a tela, está aqui em cima. E ele disse-me: a minha pequena recém-nascida, quero que conheça a Imaculada Conceição da Virgem concebida sem pecado. Mas primeiro você deve saber que minha divindade é um ato só. Todos os seus atos se concentram em um só. Isso significa ser Deus. Deus é um ato só. O portento mais grande de nossa essência divina. Não estar sujeita à sucessão de atos. E se a criatura lhe parece que agora fazemos uma coisa e agora outra, é mais bem que fazemos saber o que há naquele ato só, porque a criatura incapaz de conhecer tudo de um só golpe, e se o fazemos conhecer pouco a pouco. Agora, tudo o que eu, Verbo Eterno, devia fazer em minha assumida humanidade, formava um só ato com aquele ato único que contém minha divindade. Assim que antes que esta nobre criatura fosse concebida, já existia tudo o que devia fazer na terra o Verbo Eterno. Então Deus é um ato só. É nós que conhecemos Deus de gole em gole, porque a gente não consegue absorver tudo, né? Deus de uma vez só. É nós, né, que temos que conhecer Deus
de gole em gole, mas Deus já fez tudo, né? Então ele falou assim, tudo que Jesus iria fazer na terra, né, já estava concebido na divindade de Deus, então já era concebido, né? E aí é nós que vamos conhecendo de pouco a pouco. Portanto, no ato em que esta virgem foi concebida, se alinhar em torno de sua concepção todos os meus méritos, penas, meu sangue, tudo que continha a vida de um homem-deus, e foi concebida nos abismos intermináveis de meus méritos, de meu sangue divino, no mar imenso de minhas penas. Então ele está falando que Nossa Senhora foi concebida já na vida de Jesus, então ela foi concebida já na vida de Jesus. Então quando ela foi concebida, tudo o que Jesus iria fazer na terra, né? Jesus não tinha vindo ainda, mas na divindade Jesus já tinha feito, entendeu? Para Deus está tudo feito. É isso que é difícil a gente entender, mas para Deus tudo já está feito. É nós que vamos vivendo e absorvendo de gole em gole as criaturas. Então, na concepção de Nossa Senhora, ela já recebeu toda a vida de Jesus, todos os méritos, sangue, tudo antecipado, né? Todos esses méritos de Jesus, salvação, ela não precisou de salvação, né? Mas tudo, redenção, tudo que Jesus fez em vida, ela já recebeu, né? Então é isso que Jesus está explicando aqui. Em virtude deles ficou imaculada, entendeu? Então a virtude de Nossa Senhora, né, é os méritos de Jesus, é a vida de Jesus. Então ela ficou imaculada, bela e pura. Ao inimigo ficou fechado o passo pelas incalculáveis méritos meus, e não pôde lhe fazer nenhum mal. Era justo que quem deveria conceber o filho de um Deus, devia primeiro ser ela concebida nas obras deste Deus, para poder ter virtude de conhecer o Verbo, que devia vir redimir o gênero humano. Então presta atenção, olha que bonito que Jesus está falando aqui. Então isso aqui é uma revelação, né? Então, em virtude dos méritos de Jesus antecipados, ela ficou imaculada, pura, né? O inimigo nem chega perto, né? Mas olha o que Jesus falando aqui, era justo que quem devia conceber o filho de um Deus, então era justo e justiça, por justiça divina, que é justo, não é justiça, né? Justiça de castigo, nada disso, é justo de ser justo, de um Deus justo. Então era justo, né? Deus é justo conceber esses méritos para quem ia ser mãe, né, de Jesus. Então ela recebeu antecipado porque era justo, né? Para Deus é justo. Era justo que quem devia conceber o filho de um Deus devia primeiro ser ela concebida nas obras deste Deus, para poder ter virtude de conceber o Verbo, que devia vir redimir o gênero humano. Assim que ela primeiro ficou concebida em mim, e eu fiquei concebido nela. Não havia mais que a tempo oportuno fazê-lo conhecer as criaturas, mas na divindade estava como já feito. Por isso, a que mais recebeu os frutos da redenção, antes teve o fruto completo. Foi esta excelsa criatura que, sendo concebido nela, amou, estimou e conservou como coisa sua tudo o que o Filho de Deus fez na terra. A beleza desta tenra menina era um prodígio de graça, um portento de nossa divindade. Cresceu como nossa filha, foi nosso decoro, nossa alegria, o honra e a nossa glória. Então, enquanto meu doce Jesus dizia tudo isso, eu pensava na minha mente. É verdade que minha rainha mãe
foi concebida nos méritos intermináveis do meu Jesus, mas o sangue e o corpo foram concebidas no seio de Santa Ana, a qual não estava isenta da mancha de origem. Então, como pode ser que nada herdou dos tantos males que todos temos herdado pelo pecado do nosso primeiro pai Adão? Então, essa pergunta da Luísa é muito interessante. Né? Isso aqui também é outra revelação, porque a gente não sabe, nunca soube. A gente só sabe que Nossa Senhora é Imaculada Conceição. Né? Depois a gente aprendeu que Nossa Senhora recebeu os méritos antecipados de Jesus, de toda a vida de Jesus. É isso que ele está explicando nesse trecho. Esse é o trecho que explica isso. Maravilhoso, é outra revelação que a gente não sabia. Pelo menos eu nunca fui ensinada na igreja, nunca. Só que aqui tem uma outra revelação muito importante, né, que a Luísa está fazendo essa pergunta. Como que ela é imaculada, né? Como? Tudo bem, ela entendeu que ela recebeu os méritos antecipados, mas ela está pensando que ela passou por um corpo humano, né? E esse corpo humano, que é o de Santa Ana, não foi isento do pecado original. Santa Ana sempre foi santa. Jesus explica lá na Valtorta. Ela e São Joaquim não pecaram, não cometeram pecados, mas eles tinham o pecado original, né? Então, concebido do pecado original de Adão, como todos nós. Mas Nossa Senhora não. Então ela está perguntando, mas como? Se ela passou pelo corpo de Santa Ana, se ela foi gestada, né, no corpo de Santa Ana. Né? Jesus já foi gestado num ventre santo, sem mancha, mas Nossa Senhora não foi gestada num corpo santo e mesmo assim ela é sem mancha. É isso que é a pergunta da Luísa, que é muito interessante. Daí Jesus veio explicar. E Jesus, minha filha, tu ainda não entendestes que todo o mal está na vontade. Então, todo o mal não está no corpo, está na vontade. Então, quando a gente é concebido, a gente vem junto com uma vontade, né? E a vontade humana, né? Então, Santa Ana, São Joaquim ficaram com a vontade humana. Eles tinham a vontade humana ali, né? Não vivia da vontade divina, mas eles não praticavam a vontade humana, vamos dizer assim, né? Nossa Senhora já não nasceu sem vontade humana. Ela já entregou a vontade humana antes de nascer, antes, na sua concepção. Foi o primeiro ato dela, que é o que foi lido no trecho anterior. Né? O ato mais heróico de Nossa Senhora foi esse. Ela teve muitos outros atos, mas o primeiro ato dela foi esse. Né? Já amarrar, antes de descer no corpo de Santa Ana, antes de descer no ventre de Santa Ana, ela foi concebida, ela já sabia, né? Ela teve ali a escolha, né? E aí ela já nem quis nem conhecer a vontade humana dela. Ela já entregou para Deus nessa hora, antes de descer no ventre de Santa Ana. Então é isso que Jesus está falando aqui, que o problema não está no corpo, está na vontade, e ela já veio sem vontade. Então ela foi concebida sem vontade humana. Então é isso que Jesus está explicando, né? A vontade atropelou o homem, ou seja, a sua natureza, não a natureza atropelou a vontade do homem. Então não é a natureza, né, que tem problema, é a vontade que tem problema, né? Assim que a natureza ficou em seu lugar, tal como foi criada por mim, nada mudou. Foi sua vontade a que se mudou e se pôs, nada menos que contra uma vontade divina. E essa vontade rebelde arrastou sua natureza, enfraqueceu-a, contaminou-a e tornou-a escrava de vilíssimas paixões. Né? Então, é a vontade que controla, né? A natureza ficou refém da vontade do homem, mas a natureza não tem pecado. Não é o pecado, não é da natureza, o pecado é da vontade, né? Então é isso que Jesus está querendo explicar. Então Nossa Senhora ela já veio sem a vontade. Aconteceu como a um recipiente cheio de perfumes ou de coisas preciosas. Se esvaziar isso e encher-se de podridão ou de coisas vis, acaso muda o recipiente?
muda o que se põe dentro, mas ele é sempre o que é. No máximo se torna mais ou menos apreciável, segundo o que contém. Assim foi o homem. Então o corpo é um recipiente. Então o nosso corpo é o que? Um recipiente. Se o recipiente contém vontade divina, ele é precioso. Se ele... É isso que eu estou falando, Então é um recipiente. O nosso corpo é um recipiente. Agora, minha mãe, ser concebida numa criatura da raça humana não causou nenhum dano, porque sua alma era imune de toda culpa. Entre sua vontade e a de seu Criador não havia divisão. As correntes divinas não encontravam obstáculos nem oposição para derramar-se sobre ela. A cada instante estava sobre a densa chuva de novas graças. Então, com esta vontade e essa alma toda santa, toda pura, toda bela, o recipiente de seu corpo, que tomou de sua mãe, ficou perfumado. Então, assim, o recipiente é a natureza, depende do que enche ele, mas Nossa Senhora, ela tinha comunicação completa com Deus, e ela foi cheia de Deus. Então, seu corpo é cheio de Deus, porque a vontade a vontade era a mesma, E tomou de sua mãe, então como esta vontade, essa alma toda santa, toda pura, toda bela, o recipiente de seu corpo, que tomou de sua mãe, ficou perfumado. Então ela recebeu da mãe dela só o recipiente, E o recipiente não tem problema, é isso que Deus está falando. Nós também recebemos um recipiente de nossos pais. E agora a gente não deu a nossa vontade para Deus encher com o recipiente da sua vontade agora? Então, assim, se fosse pensar, pensando, por esse lado, eu não tinha pensado nisso. Eu sei que Nossa Senhora desde a sua concepção, mas a gente também se torna, um recipiente vazio de novo. Para que Deus encha, Mas Nossa Senhora, ela recebeu o corpo da mãe, mas o que contém dentro era a vontade divina, E no recipiente não tem problema, Isso que Jesus está falando, no recipiente não está em pecado, Então é isso que Jesus está explicando aqui, que é muito interessante. Isso é uma revelação, que se alguém perguntasse, a gente não teria resposta, mas agora a gente tem, Em modo de ficar isenta mesmo de todos os males naturais de que é invadida a natureza humana. Então, Nossa Senhora ficou, como ela já nasceu, com a vontade divina, ela ficou isenta, de todos os males, até da natureza, foi propriamente ela que recebeu o germe do Fiat Voluntas Tua, como no céu, assim na terra. Então, foi ela que recebeu o quê? O que é o germe? É a semente ali, do Fiat Voluntas tua como no céu, assim na terra, que a enobreceu e a restituiu ao seu princípio, tal como o homem foi criado por nós. Então ela foi a primeira, Foi propriamente ela que recebeu o germe. Então ela foi a primeira a receber, a divina vontade. Foi a primeira, Nossa Senhora é a primeira a receber a vontade divina, mas ela recebeu tal como o homem foi criado por nós antes que pecasse. Aliás, ultrapassou-o. Então, assim, ela não ficou só, ela não foi só como se fosse Adão, vamos dizer ali, ele não tivesse pecado. Isso que Jesus está falando, não é só como se ela recebeu a divina vontade como se Adão nunca tivesse pecado. Não é só isso, ela ultrapassou isso. Ela ultrapassou tudo isso, até de ter sido concebida qual homem foi criado, nunca ter pecado, não ficou só nisso, ela ultrapassou. Então ela foi além, embelezando-a ainda mais aos contínuos fluxos daquele Fiat, que só tem virtude de reproduzir imagens todas semelhantes àquele que as criou. E em virtude desta vontade divina que operava nela,
Pode-se dizer que o que Deus é por natureza, ela é por graça. Nossa vontade tudo pode fazer, a tudo pode chegar. Quando a alma nos dá a liberdade de agir e não interrompe com a sua vontade humana nosso agir. Então vamos lá, Jesus está falando de Nossa Senhora. Mas não se aplica nesse final, não se aplica só a Nossa Senhora. É lógico que a gente sabe que ela deu plena liberdade para Deus agir. Ela se tornou por o que Deus é por natureza, por graça. Porque Deus pôde agir em tudo. Ele pôde se derramar inteiro. É perfeito, né? Perfeito isso, né? Porque ele está falando assim, porque olha o final, né? Então, o que nós somos por natureza, ela é por graça. Mas por quê que ela é por graça? Nossa vontade pode fazer tudo. E tudo pode chegar, né? Então, isso aqui quem tem que prestar atenção. E tudo pode chegar quando a alma nos dá liberdade de agir e não interrompe com a sua vontade humana nosso agir. Então, é isso aqui que eu achei que é bem interessante, né? A gente gravar. Então, esse é o segundo trecho. Aí, esse terceiro aqui eu vou ter que copiar ele porque ficou incompleto. Então, depois eu leio esse outro, vejo ele certinho e faço mais outro vídeo. Amém, Fiat.